Graça e paz do Senhor. Eu quero, nesta ocasião, trazer uma meditação na palavra do Senhor, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, dos versos 1 ao verso 4. Tiago, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 4, aonde está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar ao Senhor neste momento? Nosso Deus e Pai, Deus Santo e Misericordioso, nós chegamos diante da Tua presença nessa hora, louvamos o Teu nome, Te exaltamos, Te glorificamos, Pai. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua bondade refletida, Senhor, no pão de cada dia, no alimento, refletida, Senhor Todo-Poderoso, nos cuidados, Pai querido, com a nossa mente, nos cuidados, Pai querido, com a nossa espiritualidade. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Pai querido, por meio da comunhão com a Tua palavra, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da comunhão que nós mantemos contigo através da oração. Muito obrigado por tudo, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado do mal. Obrigado por esta palavra que nós meditamos agora, Senhor Todo-Poderoso, e pedimos a Tua graça agora, Senhor. Prepara as nossas mentes e os nossos corações, Pai querido, que ao analisarmos a Tua palavra, Senhor, nós sejamos exortados, ao analisarmos a Tua palavra, nós sejamos confrontados, Pai querido, ao analisarmos a Tua palavra, nós sejamos também consolados, Pai. Que as Tuas verdades, elas penetrem profundamente os nossos corações, que nós possamos entender, Pai querido, espiritualmente falando a Tua palavra, Pai, e tê-la, Senhor, como uma realidade nas nossas vidas, Pai querido. Abençoa cada pessoa, Senhor, que vai assistir esta mensagem e fortalece as suas vidas, abençoa as suas famílias, Pai querido, que todos que assistirem esta mensagem, Pai, possam ser fortalecidos e edificados por elas, Pai querido, por ela, e que o Teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas, Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. Usa-nos, Senhor, como canais da Tua bênção, Pai querido, e exalta Teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos pela oportunidade de meditar na Tua palavra, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Irmãos, a carta de Tiago, ela é atribuída a Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ela foi escrita aproximadamente lá pelo ano 44 do primeiro século da era cristã. E este Tiago, além de ter sido irmão de Jesus Cristo, ele foi líder da igreja em Jerusalém. Tiago está escrevendo as 12 tribos que se encontram dispersas por províncias, regiões e países longe de Jerusalém, que foi o local de onde ele escreveu a carta, aí aonde surgiu a igreja. E aonde neste momento também se encontravam as principais lideranças e a base doutrinária da igreja. Os judeus dispersos a quem Tiago se dirige são cristãos que se encontram dispersos em diferentes regiões e por diferentes motivos também. As situações dessa dispersão são diferentes. Nós vamos encontrar grupos diferentes de dispersos. Vamos falar rapidamente disso. Esses grupos de judeus. O primeiro grupo que nós podemos falar pertencem àqueles que foram levados cativos de Jerusalém e de Israel. O primeiro cativeiro que aconteceu foi quando a Síria levou a nação de Israel
cativa lá pelo ano 722 aproximadamente antes de Cristo. Posteriormente, a nação de Judá também foi levada cativa lá pelo ano 598 pelos babilônios. E muitas dessas pessoas que foram levadas cativas não voltaram mais, mas mantiveram os costumes judeus, mantiveram a adoração ao Deus de Israel. E um grupo desses, nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o relato de que um grupo desses foi para Jerusalém para cultuar a Deus na festa de Pentecostes. Em meio a esta festa, o Espírito Santo veio de maneira plena sobre os apóstolos e discípulos que esperavam a promessa de Jesus da vinda do Espírito Santo. Neste dia, Pedro ele se levanta e prega um sermão onde alguns destes homens que tinham vindo dos seus países, sendo de dupla naturalidade, sendo judeus e sendo da nacionalidade de outro país, foram convertidos e voltaram para os seus países. O segundo grupo que nós podemos considerar de dispersos são aqueles que nós temos o relato lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que após a morte de um pregador da igreja chamado Estevão, um homem muito usado por Deus e que foi o primeiro mártir da igreja, se levantou uma grande perseguição contra a igreja. E os cristãos foram dispersos pelo mundo inteiro, pelas regiões circunvizinhas da Judéia e Samaria, e assim eles foram indo pelo mundo. Então nós temos aí um outro grupo de dispersos. E um terceiro grupo é aquele grupo de judeus que, estando debaixo do domínio do Império Romano, foram levados pelos romanos para lugares como Roma e outros lugares de domínio do Império Romano. Na passagem que nós fizemos leitura, Tiago trata da questão de como o cristão deve enfrentar as provas que vêm sobre si no decorrer da sua vida, demonstrando que, mesmo de difíceis provas, meus irmãos, é possível tirar proveito, e que as provas elas têm um objetivo na vida do cristão. Então nós devemos de assimilar essas realidades. Comecemos tratando da apresentação de Tiago. No versículo 1, Tiago ele se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Tiago se apresenta de maneira simples. Como nós havíamos falado, Tiago era irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Quando ocorreu o primeiro concílio da igreja, que está relatado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, uma das pessoas que estava presente e que teve voz nesse concílio foi esse Tiago que escreveu a carta. Ele foi um dos que falou e ajudou nas decisões que foram tomadas no primeiro concílio da igreja cristã que estava nascendo. No entanto, ele apresenta-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca em pé de igualdade com aqueles a quem ele escreve. Inclusive, quando nós olhamos para o verso 2, o início do verso 2, ele se dirige a eles e no decorrer da carta toda como meus irmãos. Não é meus liderados, não é meus subordinados, ele se dirige a eles como meus irmãos, colocando-se em pé de igualdade para com aqueles a quem escreve. O que nos demonstra que há uma identificação do que escreve para com seus destinatários. Tiago é alguém que passa pelas mesmas provações que os seus irmãos. Ele passou pelas mesmas perseguições, pelas mesmas lutas pelo Evangelho. Tiago, conforme afirma a tradição histórica, ele foi martirizado lá pelo ano 62 do primeiro século cristão, pagando com a própria vida o preço da sua obediência, da sua devoção, o preço de ser um servo de Cristo. Tiago, ele é o exemplo do líder verdadeiro, aqui revestido de autoridade divina
inspirado pelo Espírito Santo para escrever uma carta, ele compreende a sua posição de liderança. Porém, ele não se utiliza desta posição para demonstrar superioridade ou uma pretensa autoridade sobre os seus irmãos. Ele é um exemplo a ser seguido por todos nós cristãos, de alguém que entende que é servo, assim como nós devemos de ser servos uns dos outros. O segundo aspecto que nós devemos de considerar é que os versos 2 e 3, Tiago nos fala a respeito da importância de perseverarmos diante da provação. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra de Tiago aqui é uma palavra de consolo e de exortação para os irmãos judeus que estão passando pelos mais diversos tipos de provações, perseguições, dificuldades materiais, risco de castigo físico, risco de morte, tudo isso por causa da fé cristã. Imaginemos um grupo que saiu perseguido de Jerusalém, com as suas famílias, os seus pertences, aquilo que eles podiam carregar, deixando as suas propriedades, aqueles que não as haviam vendido para repartir com os demais irmãos, porque nós temos um relato no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que muitos venderam as suas propriedades para compartilhar e suprir a necessidade uns dos outros. Para onde ir? O que comer? Como sobreviver? E se fossem pegos? Pois quando nós olhamos o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ali nos é mostrado que Saulo, perseguidor da igreja, pedia cartas aos sumos sacerdotes para ir pelas províncias, para caçar e levar presos para Jerusalém os cristãos que fossem encontrados. Assim, Tiago, ele consola os irmãos e ele estimula os irmãos, dizendo que a provação ela tem um propósito, orientando-os a perseverar. Irmãos, essa passagem ela nos demonstra, em primeiro lugar, que, de alguma maneira, todo cristão vai passar por provações no decorrer da sua vida. Inclusive, falando sobre provações, o apóstolo Pedro ele diz que provação não deve ser motivo de estranheza para nós. Isso não deve causar em nós surpresa. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, dos versículos 12 ao 14. 1 Pedro 4, do 12 ao 14. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Mas se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, Pedro dizendo, não estranhem, não seja surpresa para vocês, o fogo ardente que surge no meio de vocês para provar vocês. Quer dizer, prova não é algo para ser surpresa para o cristão, em primeiro lugar. O cristão deve saber que ele vai ser provado. Em segundo lugar, Pedro diz assim, seja motivo de alegria, assim como o Tiago diz aqui, tende por motivo de toda alegria. Aqui Pedro diz também, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. O que ele está dizendo? Cristo sofreu, nós, em alguma medida, vamos sofrer junto com ele, nós somos participantes juntos do sofrimento dele. É isso que nós temos que ter em mente quando estamos sendo provados. E que isso vai acabar, porque assim como nós vamos sofrer, como ele sofreu, e juntamente com ele,
nós vamos participar da sua glória no dia em que ele se manifestar. Então, Pedro, em primeiro lugar, ele exorta, mas também ele consola. Ele está chamando atenção, está admoestando também, mas ele está consolando, ele está dizendo assim, ó, vai ter prova, vocês vão sofrer, mas vão participar da glória do Senhor também. E o que seria, então, uma provação? Uma provação, irmãos, é tudo aquilo que rompe o padrão de normalidade, de paz, de alegria, de felicidade em nossa vida. Isso é uma provação. Pode ser uma perseguição no trabalho, é um problema na família, uma enfermidade, um problema financeiro, pode ser uma pandemia, como a pandemia de coronavírus, pela qual nós estamos passando, e tantas outras coisas que podem se abater sobre a vida do cristão. E Tiago diz que o passar por tribulação deve ser motivo de alegria na vida do cristão, no sentido em que há um propósito de Deus por meio da provação. Então, é isso que ele está querendo dizer. Tiago, ele não está nos incentivando, nos estimulando a termos prazer pelo sofrimento ou a buscarmos sofrimento na nossa vida, mas ele está nos dizendo que se nós entendermos que a prova ela tem um propósito educativo da parte de Deus nas nossas vidas, então nós vamos nos alegrar por aquilo que vai vir da prova, pelo que vai resultar da prova nas nossas vidas. Em hipótese nenhuma, Tiago está dizendo, podemos pegar como exemplo, a pandemia pela qual nós estamos passando. Tiago ele não está nos ensinando aqui que nós devemos de vibrar porque estamos passando por uma pandemia, sendo que nós estamos vendo familiares, amigos, irmãos em Cristo, passando por leitos de enfermidade, alguns passando a estar com o Senhor, as famílias chorando a perda dos seus entes queridos. Em hipótese nenhuma, Tiago está dizendo, pulem, vibrem de alegria porque isso está acontecendo, porque isso está acontecendo na vida de vocês ou na família de vocês. Agora ele está dizendo, seja motivo de alegria, porque alguma coisa vai resultar disso. Deus ele vai ensinar alguma coisa para vocês por intermédio dessa pandemia. Procurem entender. É isso que Tiago está nos dizendo. Não é que devamos ficar alegres por uma perseguição sofrida, por uma pandemia, por uma enfermidade, mas que algum propósito e algum benefício da parte de Deus receberemos porque passamos pela provação. Agora é importante nós termos bem claro que nem tudo que rompe o padrão da normalidade na vida do cristão é provação. Em algumas circunstâncias, o cristão vai passar por problemas, não porque está sendo provado, mas porque está sendo desobediente, porque está em pecado, porque está deixando de cumprir algum princípio da palavra de Deus na sua vida, porque está desagradando a Deus de alguma maneira. E aí não é provação. Aí ele está colhendo o fruto do pecado dele e está recebendo disciplina da parte de Deus. Nós temos pelo menos 2 textos que nos ajudam a compreender essa questão. 1 Pedro 2,18, que nos diz assim, do 18 ao 20. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, Pedro aqui está dizendo, olha, se você sofre injustamente, seja motivo isso de alegria para vocês e de boa consciência para com Deus. Agora, que glória há, ele diz aqui,
Se vocês cometem algum pecado, se vocês fazem alguma coisa errada e são esbofeteados. O contexto aqui é o contexto da escravidão, mas nós podemos aplicar essa verdade a outros princípios. Que glória tem se pecando, se infringindo algum princípio da lei de Deus, nós colhemos um fruto negativo, um fruto amargo, porque é o que vai acontecer. Quando o cristão desobedece, quando o cristão deixa de viver em santidade como ele deve viver, quando o cristão tem pecado na sua vida, a consequência vai vir. E aqui Pedro está dizendo que glória tem nisso. Isso não é sofrer por causa que está sendo provado. Depois Pedro, na primeira carta, capítulo 4, versículo 15, ele diz: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Está no mesmo contexto do texto em que ele estava falando que seja motivo de alegria o participarmos do sofrimento de Cristo. Que não seja motivo de estranheza para nós o passarmos por prova. Mas aí ele diz aqui, não sofra nenhum de vós, porém, sofrer porque estamos sofrendo junto com Cristo, porque estamos sendo justos, fiéis, e mesmo assim sofrer é prova. Agora, sofrer porque somos assassinos, ladrões, malfeitores, intrometidos em negócios alheios. Aqui Pedro está dizendo, não sofram por causa disso. Isso não é digno na presença de Deus, isso não é reto. Ou seja, existem determinados problemas e situações que são ou consequência do pecado ou disciplina devido ao nosso pecado e não provação. E isso precisa ficar claro para nós. Nem tudo é provação na vida do cristão. Em segundo lugar, irmãos, Tiago demonstra que a provação ela tem o objetivo de colocar em prova a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Uma vez que a nossa fé é confirmada, uma vez que Deus verifica que nós realmente estamos confiando nele diante das situações da vida, o que o texto diz é que é produzida em nós perseverança. A palavra perseverança é uma das palavras-chave do nosso texto aqui, junto com a palavra provação. O sentido de perseverança é persistir com paciência diante da provação. Ou seja, eu enfrento a prova, eu enfrento aquilo que Deus está permitindo que chegue até a minha vida. Diante da prova da fé, nós precisamos perseverar, ou seja, suportar a prova até o fim, tendo em vista que as provas são ações de Deus visando um fim proveitoso para as nossas vidas. Mas não é coerente nós tentarmos evitar provas. Nós devemos, na verdade, suportar elas com paciência, sabendo que disso vai vir um resultado benéfico, vai vir um resultado positivo para as nossas vidas. Essa prova, ela tem tempo para iniciar e ela tem tempo para terminar. Em meio à prova, Deus ele está agindo nas nossas vidas. Ele está moldando o nosso caráter. Ele está nos tornando mais parecidos com Cristo. Ele está removendo das nossas vidas aquilo que desagrada a Ele. O próprio Tiago, ele nos dá uma ilustração a respeito de perseverança no capítulo 5 da sua carta, dos versículos 7 ao 11. Veja o que Tiago diz. Tiago 5, do 7 ao 11, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então aqui, Tiago fala da importância de sermos pacientes, passarmos por as provas com paciência, fortalecermos o nosso coração, e ele evoca aqui os exemplos dos profetas que perseveraram, e ele cita a pessoa de Jó.
Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos as duras provas pelas quais Jó passou, sem saber pelo que estava passando, porque a maioria das vezes em que nós somos provados, nós não sabemos por que nós estamos passando por aquilo. Com Deus, nós não temos todas as respostas, mas também sem Deus, nós não temos nenhuma resposta. Então, é preciso passar com paciência, confiando no Senhor. E Jó é um exemplo disso, das coisas terríveis que ele passou, sempre confiando no Senhor, afirmando que sabia que o Senhor, que era o Redentor dele, vivia e que por fim se levantaria. E nós vemos que o Senhor, ao passar a prova a qual ele submeteu Jó, o Senhor o recompensou, deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Então, nós vemos no exemplo da vida de Jó, citado por Tiago aqui, um exemplo de perseverança que deve ser seguido por nós. Em terceiro lugar, nós vemos o efeito da perseverança na vida do cristão, irmãos. Persistir com paciência até o fim. O versículo 4 ele nos diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Então, o Tiago fala da obra da perseverança na trajetória da vida do cristão. O cristão, certamente, como já falamos, será constantemente provado em todos os aspectos da sua vida. Ao perseverar com a ajuda do Espírito Santo, um caráter semelhante ao de Cristo vai se formando em todas as áreas da sua vida. Nesse aspecto, o cristão se torna alguém perfeito e íntegro. As palavras perfeição e integridade aqui têm significados muito semelhantes nessa carta. E a ideia de perfeito aqui não é uma ideia que aponte para o fato de pessoas que não têm pecados. Porque no decorrer da nossa vida, por mais maduros, por mais que nós cresçamos, por mais semelhantes a Cristo, nós não vamos ser perfeitos e nós vamos ter áreas das nossas vidas nas quais nós pecaremos e precisaremos pedir perdão a Deus. Então, a perfeição aqui não é no sentido de perfeição plena, mas é no sentido de retidão, no sentido de fidelidade, no sentido de santidade, de andarmos como cristãos devem andar. E nesse sentido nós nos tornamos perfeitos e íntegros. E aqui a perfeição e a integridade, elas transmitem a ideia de maturidade cristã. Então a perfeição ela está ligada aqui ao fato de não sermos em nada deficientes, ou seja, estarmos abençoados, fortalecidos, retos, bem fundamentados em tudo. Alguém firme espiritualmente, alguém que tem em si o fruto do Espírito Santo, ainda que eventualmente cometa pequenos erros e pecados. No entanto, como diz o texto, a ação completa da perseverança diante da provação torna o cristão em nada deficiente. Meus irmãos, eu quero concluir. Como acabamos de ver, Tiago, ao trazer uma palavra de consolo e exortação aos cristãos judeus, ele demonstra que provas serão sempre uma realidade na vida do cristão. É que elas devem ser enfrentadas com perseverança, ou seja, persistindo até o fim. É necessário estarmos preparados, primeiro, porque elas têm um propósito da parte de Deus nas nossas vidas, que é gerar maturidade através da perseverança. Segundo, porque elas são inevitáveis. Todos passaremos por elas. Portanto, estejamos preparados para, de maneira adequada, entendermos e assimilarmos em nossas vidas as provações para que possamos entender o agir de Deus nas nossas vidas. Que Deus ele aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Eu quero mais uma vez orar com você. Nosso Deus e Pai, bendito e misericordioso, nós nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero pedir em nome de Cristo Jesus, Senhor, que essa palavra que foi exposta aqui, Senhor, ela seja aplicada aos nossos corações.
ela gere fruto nas nossas vidas, Pai querido, ela glorifique o teu nome, papai. Faz de nós servos teus, Pai querido, que diante, Senhor, das provações desta vida, Pai querido, com fé no Senhor, enfrentam as lutas, as dificuldades, as batalhas, as limitações, persistindo até o fim, confiando e crendo e se alegrando naquilo que o Senhor nos concederá em termos de maturidade, em termos de crescimento, em termos de bênçãos da tua parte, Pai querido, através, Senhor, da nossa perseverança, da nossa persistência. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo, ajuda-nos com a tua palavra, ajuda-nos por meio da nossa comunhão contigo, para que nós sejamos essas pessoas fiéis e obedientes até o fim, que nos tornemos a cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus, o teu Filho, Papai amado. Eu oro também, Pai querido, para que o Senhor nos guarde como povo teu, em meio, Senhor, a esta pandemia pela qual nós estamos passando, Papai. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor sustente o teu povo, que o Senhor livre o teu povo do mal. Concede a todos nós uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Livra-nos de todo o ataque de Satanás, Pai querido, dá-nos discernimento de todo o mal que porventura venha sobre as nossas vidas, Papai. E guarda o teu povo, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua palavra. Louvamos e agradecemos o teu nome, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus o abençoe e conceda a você uma excelente semana.